Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Uma lição em cada vídeo. Lição no livro de Deus. E então, estamos firmes, apostos para mais um aprendizado no livro de Deus. Nós estamos estabelecendo um paralelo entre este tempo, o tempo da justiça de Deus, o nosso tempo, este período que Paulo, fazendo a analogia entre a lei e a graça, ele descreveu antes os pormenores da queda, do fracasso espiritual do homem e mostrou Deus intervindo com a lei. E ele concluiu dizendo que pela lei ninguém será justificado, ninguém é justificado diante de Deus. Ele mostrou a razão, porque a lei simplesmente revela, mostra o pecado. Mas o interessante aqui na história é que ele fala do nosso tempo, ele fala do agora. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. E é interessante, muito profundo isso aqui, que no verso seguinte ele fala da justiça de Deus pela fé em Jesus. Note, justiça de Deus pela fé em Jesus. Não podemos nos confundir, pensando que aqui trata-se de duas pessoas divinas. Não. Aqui trata de uma pessoa divina. Trata de um Deus. E Jesus é a provisão. Jesus é, sim, uma outra pessoa, mas aqui falando-se da encarnação. Não se pensa numa pessoa divina. Por que não se pensar numa pessoa divina? É pelo fato de que Jesus foi aquele recurso, foi o meio, o mediador que Deus usou para morrer lá no Calvário, dar a vida por nós. E Deus não morre. Jesus morreu como homem. Mas como tudo isso aconteceu? O fato é que para a nossa redenção, para a nossa salvação, era preciso do elemento sangue. Basta lermos Hebreus 9, 22. Antes, nos versos anteriores, o apóstolo mostra
a ação, as ações, aliás, de Moisés, que usou o sangue para santificar os móveis do santuário, do tabernáculo. E ele conclui dizendo: ora, sem sangue não há remissão de pecados. Aí então chega na instituição do sacrifício. Quando Deus instituiu o sacrifício de animais. Aí, duas partes importantes. Primeiro, que o animal era inocente. E segundo, que era preciso o elemento sangue. E já aprendemos que havia, além dos sacrifícios diários que o povo de Israel tinha, havia também o dia da expiação. O dia que o sacerdote, representando o povo, entraria no Santo dos Santos, onde estava a arca, e ele não entrava nunca ali sem sangue. Ele entrava para apresentar o sacrifício que era chamado aquele dia o dia da expiação. Era quando Deus ia ser propiciado, como se Deus estivesse, como diz ali Romanos 1,18, a ira, como se Deus estivesse irado com o pecado do homem. Aquele sangue seria um simbolismo de que a ira de Deus seria aplacada, pois é isto que quer dizer propiciação ou expiação. Só que precisamos saber que aquela expiação, aquele ato sacerdotal, era feito anual, uma vez por ano. Era um sacrifício repetitivo, mas ele anunciava o tempo, ele anunciava o nosso agora, quando Deus, note bem esse termo, quando Deus teria sangue, quando surgiria um fato novo dentro do propósito de Deus. Olha, o termo Deus teria sangue parece complexo, porque se nós não temos a revelação, pode parecer contraditório, porque a natureza de Deus é que ele é Espírito. Sempre em nossos ensinos repetimos aquela declaração que Jesus fez à mulher samaritana: Deus é Espírito. E Espírito, conforme o próprio Jesus disse para os discípulos no seu aparecimento após a ressurreição, Espírito não tem carne e não tem ossos. E então, como Deus teria sangue? Aí entra o processo da encarnação. É isso que a gente vai desvendar, que a gente vai aprender aqui para entender o que quer dizer
justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós iremos descrever, tirar toda dúvida entre esse termo Deus e Jesus. Será que se refere à mesma pessoa ou a duas pessoas? Se são duas pessoas, são duas pessoas divinas. Se são duas pessoas divinas, são dois deuses. Aí, se são dois deuses, aí contradiz tudo, porque a Bíblia toda mostra que Deus é único, que Deus é um só. Mas a gente vai se entender nos vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.